Ok. Então, vamos lá. Estamos hoje começando a 7ª aula. Boa noite para todo mundo. Eu vou começar orando para a gente dar andamento aqui. Aí, conforme as pessoas forem entrando, eu vou permitindo, tá bom? Vamos orar? Senhor Jesus, eu quero te agradecer por mais esse momento, Senhor, que nós estamos aqui. Deus, obrigada, Senhor, por nos permitir chegarmos nessa 7ª aula. Obrigada, ó Deus, pelo teu cuidado com cada um. Eu quero te agradecer, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor tem abençoado a vida de todos nós, e é por isso, ó Deus, que nós colocamos essa aula na tua presença e pedimos que o Senhor traga sobre nós compreensão de tudo o que vamos fazer aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá. Hoje a aula é sobre mordomia, é a lição 7. Lembrando que quem puder aí fazendo os prints aí e depois ir mandando pra gente publicar, porque depois a gente parou de publicar, tem que publicar essas fotos aí. E vocês não têm ideia da quantidade, a lista de gente que quer fazer, que eu falei, gente, não dá mais tempo de fazer agora, vai ter que fazer na próxima turma. Então vocês não têm ideia da quantidade de gente que já tá pedindo pra fazer, graças a Deus. Peraí, deixa eu só colocar aqui que tem mais gente pedindo pra entrar. Peraí, gente, vamos lá. Que hoje eu tô com um computador diferente aqui e eu tô apanhando. Peraí, meu Deus, quem que tá pedindo pra entrar? Pronto. Bom, vamos lá. O que é mordomia? Então, mordomia é... Eu tô olhando agora pelo Google pra gente ter informação do Google antes da gente começar a ver o material nosso. De acordo com o Google, mordomia, ou mordomo, é aquele que administra, é aquele que cumpre atribuições de um chamado, é aquele que cuida das coisas que foram confiadas a ele. Então, essa é a função do mordomo, tá bom? Cuidar desse tipo de coisa. Agora, quando a gente olha para o nosso material aqui, ele começa assim a introdução. Jesus Cristo não deseja ser... Não deseja ser apenas seu Salvador. Ele quer ser também o Senhor da sua vida. O verdadeiro discípulo de Jesus reconhece que ele é o Salvador e Senhor da sua vida. Tudo que temos e tudo que somos pertence a ele, porque o nosso coração pertence a ele. Pronto, começamos aqui. Aí, agora nós vamos olhar para a palavra. 1. Mordomia cristã baseada em Romanos, capítulo 14, versículo 12. Claro que no Novo Testamento vocês vão achar vários textos que falam sobre a mordomia, mas eu vou trazer alguns aqui, só para a gente poder pegar, dar uma pincelada a respeito desse assunto. Então, no material, ele fala assim, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Vamos olhar para a Bíblia para ver o que a Bíblia fala. Se ela fala assim mesmo. Olha lá, a minha versão aqui, que é a NVI, fala assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Agora no material. É a doutrina bíblica através da qual entendemos e praticamos nossa compreensão de que Jesus Cristo é o Senhor. Toda a vida cristã, personalidade, tempo, talento, influência, bens materiais, o seu todo, enfim, é dedicado a Cristo. Então, quando a gente olha lá atrás, nas primeiras aulas que eu falei para vocês, eu ainda falei, é como se você entregasse o controle remoto nas mãos do Senhor e falasse para ele, agora o Senhor cuida da minha vida. Só que tem gente que só entrega os problemas, né? Eu tô passando uma dificuldade, então eu entrego isso nas mãos de Deus. Mas o meu orgulho... Aliás, fazendo uma pausa aqui, antes de entrar aqui na aula hoje, eu estava ouvindo uma pregação. Eu vou mandar para vocês o link depois, tá no YouTube. Pelo amor de Deus, gente, assistam. É uma pregação do pastor Hernandes Dias Lopes. O tema da pregação, babem, é Quando as Máscaras Caem. Gente, e é uma pregação, assim, muito boa, mas é muito boa mesmo. Que ele trouxe uma visão de alguns textos da Bíblia
falando a respeito de máscaras que nós cristãos carregamos e a gente, assim, usa e tudo bem. E não é tudo bem. Na verdade, algumas coisas que a gente precisa abrir mão, abrir o coração, deixar Deus transformar. E quando a gente fala de mordomia, você não pode dizer que você está servindo a Deus se você não abre mão de algumas coisas. Porque se a partir do momento que você falou, minha vida agora pertence a Deus, é tudo, gente. É o orgulho, é o ego, a sua modéstia, tudo. Nossa, modéstia. Escuta a pregação que vocês vão entender. Vocês vão entender depois o porquê que eu tô falando da modéstia. Então, o que acontece? Algumas pessoas, elas escolhem o que elas querem dar para Deus. Então, quando o texto fala aqui que é toda a vida cristã, a personalidade, aí você vai falar, mas essa é a minha personalidade. Em nenhum momento, Jesus vai falar para você, você tem que deixar de ser assim, você tem que entrar nesse molde. Tanto é que se vocês olharem para os 12 discípulos de Jesus, cada um era de um jeito, né? Então, Jesus não estava tentando mudar a personalidade deles, mas permitir que Deus use a sua personalidade para glorificar o nome dele, com o seu jeito. Mas tem que estar a serviço dele. Não aquela frase que eu já ouvi muitas vezes os pastores usarem. Eu nasci assim, eu não sou assim, Gabriela. Sabe essa música? Eu sou assim. Do tipo assim, se Deus me quiser, ele tem que me aceitar do jeito que eu sou. E na verdade, a partir do momento que você entregou seu coração a Cristo, e você falou para ele, eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida, não tem essa. Você é servo, você não é senhor da sua vida, ele é o seu senhor. Então você vai andar de acordo com o seu Senhor. Como Deus é maravilhoso, é amoroso, é misericordioso, é bondoso, você pode confiar e descansar que tudo que Deus falar para você, ele não quer o seu mal, ele não quer te humilhar. Ele quer que você viva conforme o padrão que ele estabeleceu, não matando a sua personalidade, mas sujeitando a sua personalidade para que ele te ajude a caminhar de forma que você seja bem-sucedida. Em tudo. Vocês estão entendendo? Tá dando para entender? Então, só que isso, muitas vezes, você vai precisar sacrificar algumas coisas. Você, às vezes, vai precisar sacrificar o seu orgulho próprio, a sua arrogância, entendeu? Em nome de agradar o Senhor. Então, aqui ele fala a respeito da personalidade, o tempo. Por que o tempo? Às vezes a gente gasta tempo, nosso tempo, com coisas, não vou dizer inúteis, mas assim, coisas que não glorificam a Deus. Ontem eu vivi uma situação, não vou abrir aqui porque eu não quero expor ninguém, mas ontem eu vivi uma situação lá na nossa igreja, que eu tive que ter muito cuidado, porque diante de uma situação que aconteceu ali muito chata, se você não tomar cuidado, você cai nas artimanhas de uma pessoa que está dentro da igreja, bancando a espiritual para tentar te desmoralizar. E aí você tem que ter sabedoria, só para vocês entenderem mais ou menos. Num certo momento ali, a pessoa virou para mim e falou assim: quem é você? Você não é exemplo. Você não é exemplo de nada nessa igreja. Você não tem moral. O meu lado humano, o meu lado carnal, poderia falar para ela: quem é você para falar da minha moral? Ia causar um furdunço ali na igreja. Onde você estava? Você viu? Você conhece a minha vida? O que eu fiz? Naquele momento eu virei para ela e falei: realmente, eu não tenho direito. Eu falei assim: eu não tenho moral nenhuma para falar de você, nenhuma para falar nada.
Mas isso não te dá o direito de fazer isso que você fez. E nós temos que tomar muito cuidado, porque Satanás, ele é astuto. Ele usa a boca de pessoas para tentar jogar você, para ver se o seu ego tá exaltado. Quando ela falou, você não tem o direito de falar nada, se eu quisesse que naquele momento o meu lado orgulhoso, arrogante aparecesse, eu poderia ter essa forma de responder e falar para ela, não, quem é você? Naquele momento eu virei para ela e eu falei, realmente eu não tenho direito nenhum, não tenho moral nenhuma, se não for Cristo na minha vida, realmente. Mas o quem eu sou ou não sou não te dá o direito de fazer o que você fez. Então nós precisamos tomar cuidado, porque naquele momento ali eu poderia botar tudo a perder se eu quisesse me defender. Você não tem que se defender. E eu tô falando nessa situação que aconteceu, mas a gente pode viver isso em qualquer momento. Às vezes na família, sabe aquelas discussões de família? Você fala isso, você... Nananã, sabe? A partir do momento, um marido e mulher, é porque você... Você... É nessa hora que quem é o Senhor da sua vida? E, gente, eu não tô bancando aqui a espiritual, aquela que, ai, ela é perfeita. Não sou, não. Jesus sabe que tem hora que eu tenho vontade, já falei isso aqui. Às vezes tem vontade que a gente tem de apertar o pescocinho do outro. Mas fica na vontade. Por quê? Você não decidiu que você vai viver uma vida para Cristo? Que você quer que Ele fique com o controle remoto da sua vida na mão dele? Gente, aqui não é condão mágico, aqui não é pozinho de pirim-pim-pim, não. A Bíblia não fala que nós temos que ter o nosso culto racional? Não é emocional, é o culto racional. O nosso culto racional, ele quer dizer que você tem que ter conhecimento, compreensão de todas as coisas e viver conscientemente o evangelho. Ele não tá falando pra você viver no mundo das emoções. Quem vive no mundo das emoções é aquele pessoal, sabe, que fuma uma erva, que usa disso como fuga. Aqui não, gente. Quando a palavra fala que o nosso culto é o nosso culto racional, quer dizer que você tem que na sua consciência, adorar a Deus em tudo. E não pensa não, viu? Que vai ser fácil, porque Satanás, ele é astuto. E ele vai colocar você em situações que você vai ser pega de surpresa para ele poder te desmoralizar. E é nessa hora que o fruto do Espírito tem que aparecer em você. De você ter domínio próprio, de você ter mansidão. Por quê? A gente leva para o campo da emoção. E é por isso que a gente perde as estribeiras. Mas quando a gente compreende, peraí, essa situação, dependendo de como eu reagir a ela, eu vou glorificar o nome do Senhor? E é simples, uma frase que eu sempre gosto de usar e existe até um livro muito antigo, que eu gosto bastante de mencionar, que é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Quando você estiver diante de uma situação, você faz isso, você para e pergunta, se fosse Jesus aqui nesse momento, o que é que ele falaria? Como ele agiria? E aí é nessa hora que você vai, como aqui na lição, você vai submeter toda a sua vida a Deus. Todas as vezes você vai acertar? Não. Não acredite que você vai acertar. Porém, como eu falei em algumas aulas anteriores, você vai perceber que com o tempo, com a maturidade de vida cristã, você vai conseguindo identificar mais rápido as ciladas. E Deus vai te dar o escape para você passar pela situação sem cair. Mas você tem que ter sabedoria, você tem que estar submissa à vontade de Deus, tem que estar com a vida realmente lendo a palavra, vendo as ciladas que Satanás faz. Porque são muitas, tá? E ele vai fazer isso o tempo todo, porque ele só quer te derrubar. Vamos continuar nossa lição. E aqui só lembrando, tá? Talento também, viu? Por que talento também? Porque tem pessoas que usam do talento, e eu falo isso com propriedade.
Não pensa não, que a gente que tá ali cantando, que a gente que tá ali interpretando, fazendo as coisas, é fácil. Eu sempre comento com o pessoal do louvor, por exemplo, que o ministério de música, ele é uma linha muito fina. É muito fácil você cair. Depende de como você recebe o elogio, por exemplo, ou a crítica. Por quê? Porque há um filtro dentro de nós. É claro que o ego quer ser elogiado o tempo todo. Isso é óbvio, gente. E quem fala pra mim que, ai não, eu só quero cantar. Mentira! Mentira! Uma vez uma pessoa lá falou pra mim assim, ai não, eu não ligo pra aparecer. Eu falei, então canta lá embaixo. Como todo mundo da igreja. Aí a pessoa fez assim, eu falei, larga a mão de ser hipócrita. Você quer cantar aqui em cima porque você quer que todo mundo te veja. Admite. Admite, filha. Você quer que todo mundo te veja. Porque se você não quiser, você fica lá embaixo como todo mundo. Agora, você querer estar aqui para aparecer. Mas eu quero aparecer, mas eu quero fazer algo para glorificar a Deus. Eu quero estar aqui como testemunha do que Deus fez na minha vida. Não tem problema algum. Mas até os nossos talentos nós temos que tomar cuidado para que o diabo não use dele para te roubar da presença de Deus. E eu falei de música, mas pode ser qualquer talento. Às vezes você tem um talento absurdo para outras áreas, para artesanato, para administrar uma empresa. É um talento teu. E aí você usa disso para se vangloriar. Então a gente tem que tomar muito cuidado para usar tudo aquilo que Deus nos deu de talento para glorificar o nome dele. Aqui está escrito influência. Por quê? Inclusive até compartilhei, acho que eu compartilhei com algumas pessoas, depois eu vou ver se eu consigo compartilhar na minha página lá, de um vídeo que aquele Jonathan Emmer, que é um comediante, ele falou a respeito da influência de lugares VIPs dentro da igreja. Né? E depois eu não vou dar spoiler não, mas ele fala de uma forma que é muito gostoso pro ego, ele é massageado quando você vê que a sua influência te dá alguns benefícios dentro da igreja, por exemplo. Só que nós temos que ter o cuidado da nossa influência não ser usada para outra coisa que não seja para glorificar o nome de Deus. É simples. Uma pessoa que tem 300 mil seguidores, ela pode ser usada por Deus, ou ela pode usar da influência dela para glorificar a Deus, ou ela pode usar daquilo só para ela mesma. Ai, Fabiana, mas eu não sou uma influencer. Tudo bem, mas dentro da sua casa você é influencer, dentro do seu trabalho você é influencer, dentro da sua igreja você é influencer, dentro do seu ministério você é influencer, na sua vizinhança você é influencer. Então, onde você está, você pode influenciar alguém. A maneira como você vai influenciar é que vai dizer a quem você está glorificando naquele momento. Ai, tá pesada essa aula, né? Vamos passar pra frente. Vamos lá. 2. Pode falar. Deixa eu ver se eu consigo tirar você aqui do... Vai ter que apertar aí para poder ligar o microfone. Pode ser depois? Eu libero todos os microfones depois, pode ser? Pode? Pode. 2. Servo. Mateus 12, 18. Diz assim: Eis aqui o meu servo, que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz. Farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará o juízo aos gentios. Esse é o texto que fala de Jesus. Vamos lá. Servos de Jesus Cristo, com a diferença que Jesus Cristo não aniquila a nossa vontade, nem a nossa personalidade. Ao contrário, restabelece todo o potencial da nossa personalidade, que antes estava corrompida pelo pecado, dá um verdadeiro significado ao nosso ser, molda o nosso caráter conforme o padrão do seu próprio caráter de perfeição e direciona a nossa vontade no sentido da verdade. Vamos pegar um exemplo? Pedro. Um exemplo bem tosco, mas que mostra exatamente. Pedro, antes de realmente ter se convertido, se entregue ao Senhor, ele era um homem rude, ele era um homem arrogante. Por que ele era arrogante? Ele se achava o melhor. Lembra quando ele fala, naquele momento que ele vira para Jesus e fala assim: Senhor, ninguém vai vir te matar, não. Pode ter certeza que eu não vou deixar o Senhor. Aí Jesus vira para ele e fala assim: Pedro, antes que o galo cante,
você vai me negar. Dito e feito. O que ele quis dizer naquele momento? Ó, Senhor, se eles te abandonarem, pode deixar que eu não vou te abandonar. E no primeiro momento, vocês até viram a arrogância e o jeito dele quando ele corta a orelha do soldado. Mas depois que ele viu que mesmo assim Jesus foi levado, ó, perna pra quem te quero. E a hora que ele foi visto, que viu que o negócio ficou sério e que Jesus ia ser condenado, não conheço, nunca vi. Então, esse era o Pedro antes. Arrogante, brigão. Mas quando Pedro é transformado, se deixa ser transformado, reconhece que Jesus estava trazendo uma nova mentalidade, uma nova maneira de ser, Pedro não é, a personalidade dele não é anulada. Aquele líder Pedro não é anulado. Só que, né, agora você vê um Pedro líder, levando todo mundo para o mesmo caminho. Ó, rumo à vontade de Cristo. Então, o que nós vemos nesse ponto 2 aqui de servo é, primeiro, o servo ele faz a vontade do seu Senhor. O servo, ele obedece o seu Senhor. Ele não fica questionando, mas por quê? Por quê? Ai, mas agora? Como dizia o pastor Josimar, antigamente. Quando Deus mandava você sentar, não pergunta onde. Senta. Não fica falando, meu cadeira. Não tem cadeira, Jesus. Senta. E eu gostava demais quando ele falava isso, porque é uma verdade. Quando você ouvir uma ordem do Senhor, não pergunta por quê. Não pergunta onde eu faço, que jeito eu faço. Faça. Ai, Senhor, mas eu vou fazer assim? Faça. Servo obedece. 3. Senhor. Romanos 10, versículo 9 e Mateus 16, versículo 26. Eu vou ler primeiro o Romanos 10, versículo 9. E ele diz assim. Peraí que tem mais gente entrando. Romanos 10, versículo 9. Ele diz assim. Se você Boa noite, Fabi. Boa noite. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos... Peraí que tem mais gente entrando. Peraí. Aí. Vou ler de novo. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Ou seja, se você confessar... Oi, Marcinha, já vi que você chegou. Agora, Romanos 10, versículo 9. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Mas por que a gente está vendo isso? Por que a gente está vendo isso aqui no ponto Senhor? É simples. Do que adianta você... Eu vou falar uma frase que eu aprendi uma vez com um pastor num congresso de casais. Ele falava assim, numa discussão entre um casal, você prefere ganhar a disputa da discussão? Você prefere ter razão? Ou você prefere ser feliz? E aí você fica assim, a gente que é mulher, a gente não quer perder nunca. Desculpa, gente, vamos admitir que perder não é com a gente quer ganhar a briga. A gente já não manda muita coisa em muita gente, então a gente quer mandar pelo menos ali no marido. A gente quer ganhar a discussão. Só que uma coisa que esse pastor ensinou é, às vezes você vai ganhar a discussão, só que você vai perder na felicidade, na paz. Então ele falava assim, você quer ter razão ou você quer ser feliz? E agora usando em outros pontos aqui, de que adianta você ganhar tanta coisa e desagradar o coração de Deus? De que adianta você ganhar perante o mundo? E eu não tô falando aqui só de financeiro, ser bem sucedido, não tô falando nada disso. Porque tem gente que honestamente cresce, é bem sucedido, ganha,
Não tem problema nenhum, não é nesse sentido que eu tô querendo dizer. Eu tô dizendo em relação à nossa alma, em relação à nossa consciência, em relação às nossas atitudes. O que adianta? Não, eu não abro mão do meu orgulho, eu não abro mão da minha arrogância, eu sou assim, se Deus me quiser, ele vai ter que me aceitar assim. Tá bom, vai o seu orgulho pro inferno. Ou você acha que Jesus tá precisando de você? Ô, gente, vamos cair na real. Se você veio, né, sabe aquele culto Nutella? Que o pastor fala, venha porque Jesus quer você. Jesus está precisando de você. Você é importante no reino. Para, gente. Vamos cair na real. A Bíblia fala que não há bem nenhum em nós. Que nós somos corruptos. E se não fosse a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, ó. A Bíblia fala, não há um justo sequer. E essa coisa de falar, ai, Jesus precisa de mim, a igreja precisa de mim. Cai na real. É você quem precisa de Jesus. É você quem precisa da salvação. Ai, mas você sabe, gente, que tem gente que acha isso, mas sabe? Ah, o céu sem mim não vai ter alegria. Vocês estão achando que é brincadeira? Gente, olha, eu tenho um tempinho de caminhada dentro da igreja. A hora que você olha assim, você fala, gente, ela acha mesmo que ela é a quarta pessoa da Trindade. Ela acha mesmo que ela é a estrelinha de Jesus. Eu tô brincando aqui, mas é porque o que Jesus fala? Aquele que quer vir até mim, negue-se a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. A pessoa já para, não nega-se a si mesmo. Porque vamos falar, gente? A não ser que o seu espelho esteja muito sujo. Mas se o seu espelho estiver limpinho, e se olhar de manhã, você fala, fia, eu sei quem eu sou, hein? Olha, eu sou casquinha de ferida. Eu sou uma casquinha grossa. Como disse a Marcinha. Você não bateu nela não, né? Tava contando para as meninas aqui, Marcinha, da situação. E depois eu até abro para vocês entenderem. Não. A situação chegou a um ponto tão crítico que ali eu tinha que simplesmente fazer aquilo que o meu Senhor quer. Se fosse no mundo, Marcinha, desce o pau nela. Não, mas nós não estamos no mundo. Eu sei, nós não estamos no mundo. A nossa vida do mundo já foi. Agora nós servimos a Cristo. E agora, se eu tiver que baixar o nariz, baixar a bola. Porém, se eu tiver que ser justa e fazer aquilo que é certo, eu tenho que fazer o que é justo e o que é certo, aquilo que o meu Senhor quer. E muitas vezes, nós vamos ter realmente, como fala assim, de que adianta ganhar o mundo e perder a própria alma? Imagina, a Fabiana vai lá, ganha aquela briga. Aí Jesus fala assim, ai, mas você não fez nada que eu queria. Não era isso que eu queria. E olha, vou falar algo pra vocês. Você, Deus e o diabo sabem o que você tá fazendo. Você pode até fazer escondido. Deus, o diabo e você sabe. Então, nós temos que todos os dias submeter a nossa vontade. Mesmo que às vezes você tenha que baixar um pouquinho, sabe? Baixa um pouquinho a bola, baixa um pouquinho o ego. Fala, Senhor, eu errei. Nós acabamos de ver, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. O que é que a gente está vendo aqui? Cometeu uma falha? Senhor, me perdoa. Olha, me ajuda a andar direitinho. Se em algum momento eu te desagradei, perdão, Jesus. E bola pra frente. Amém? Vamos lá. Olha só. De pouco nos adiantaria, ponto B do 3 aí. De pouco nos adiantaria se Jesus nos libertasse da escravidão do pecado e não se tornasse o Senhor de nossa vida. Por que tá falando isso? Porque você pode até deixar que Jesus te liberte da escravidão do pecado. Mas se você voltar pro pecado, o que é que vai adiantar? Então você não tem que só tê-lo como seu salvador.
mas você tem que deixar ele ser o seu Senhor, para que quando ele falar, você obedeça aquilo que ele está te ensinando. Ele quer ser o Senhor porque só ele pode assegurar a nossa libertação do mal, porque ele nos ama e deseja continuar demonstrando o seu amor através de toda a nossa vida. Jesus disse: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Mateus 6, versículo 21. E aí eu te pergunto, onde é que está seu tesouro? Onde é que está o seu tesouro? E eu não estou falando de tesouro minha família, minha carreira. Não, onde está o seu tesouro? Às vezes o seu tesouro é seu orgulho. Às vezes o seu tesouro é o seu ego. Às vezes o seu tesouro é aquilo que está lá no escondido, que é sujo, mas você guardou naquele quartinho escondido lá que ninguém entra, mas Jesus sabe o que está ali dentro. E o diabo também sabe. Eu não sei. Eu já tive muitos momentos na minha vida que eu tinha uns quartinhos escuros, gente. E aí Jesus fala assim, quando é que você vai deixar eu entrar nesse lugarzinho aí e fazer uma faxina? Deixa eu fazer uma faxina nesse lugar? Está disposta a deixar Jesus entrar nesse quartinho escuro e fazer uma faxina? Vai doer um pouquinho. Mas é tão bom quando ele limpa. Sabe por quê? Porque quando ele limpa, ele tira um peso das suas costas. Quando você reconhece e você fala, Senhor, eu fiz isso, eu não quero mais viver assim. Ele tira esse peso das suas costas e você não carrega mais a culpa. Você anda leve. Porque aquilo que te condenava não te condena mais. Ele já te libertou disso. E é por isso que a gente está vendo aqui que ele é o nosso libertador do mal. Porque aquilo que você antes era escrava daquilo, fazia aquilo sempre, agora aquilo já não te segura mais. Porque agora você tem a consciência que você pode deixar o Senhor te ajudar a andar para agradar a Ele sem ter que carregar uma culpa. Então é diferente de viver uma religião. A religião, ela põe você dentro do molde. Você tem que fazer assim, tem que... A Bíblia fala, conhecereis a verdade vos libertará. Jesus não te tirou do pecado para te colocar numa religião e você... Se foi isso que te ensinaram errado. Só que uma coisa eu tenho que te falar. Você tem que entender que existem algumas condutas que já não dá certo mais você tentar fazer como você fazia antes lá no mundo. Entendeu? Algumas coisas que você fazia antes não cabe mais, não encaixa mais. É por isso que a Bíblia fala, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. E vou mais, aquele que fofocava não fofoca mais, aquele que falava palavrão agora não fala mais, aquele que sonegava imposto, aquele que passava a perna no outro, aquele que tentava tirar vantagem do outro, não faz mais. Aquele que mostrava que ele era o bonzão, agora não faz mais isso. Então é uma lista bem grande. E cada dia, mas Deus não está cobrando tudo uma vez, não. Ele vai ensinando, cada dia ele vai ensinando um pouquinho. E graças a Deus, porque senão seria insuportável pra gente, porque ninguém conseguiria passar no crivo. É só a graça de Deus em nós que nos ajuda a compreender que esses pecadinhos, sabe, pequenininhos, eles mais nos aprisionam. E é disso que o Senhor Jesus quer nos libertar. Vamos continuar? Ele fala aqui agora sobre dízimos. O que é o dízimo cristão? É a entrega voluntária, por amor de uma parte de tudo o que Deus lhe dá, como expressão da sua gratidão a Deus por tudo que dele você recebe, como demonstração de que Jesus Cristo é o Senhor de tudo em sua vida. Deus está interessado em você. Deus quer que você cresça espiritualmente. Um dos meios providenciado por Deus para que você expresse também a sua fé em Jesus Cristo é a entrega dos seus dízimos, assumindo junto com outros a responsabilidade de sustento para a casa de Deus. E eu vou parar aqui um pouquinho. Esse assunto é um assunto
que sempre gera muito questionamento. Se você tiver alguma questão aí que você queira tirar dúvida, depois anota, que a hora que a gente terminar eu vou tirar todas as questões, eu vou tirar de dúvida se tiver, ou se você quiser fazer algum comentário, não tem problema. Mas eu vou falar para você de uma forma bem simples. Imagina que você ganha um valor X, tá bom? Eu vou pôr aqui R$1.000. Tô jogando um valor assim só pra gente poder entender o percentual. O Senhor não está te pedindo dos R$1.000, 900. Ele tá pedindo para você 100. R$100. Os outros 900 é seu. Agora, se você falar para mim que você não consegue viver com os 900, a culpa não é de Deus. A culpa é sua, porque não tá sabendo administrar bem os seus recursos. E eu vou falar de mim agora, tá bom? Eu vou comentar uma situação que eu vivi e como foi maravilhoso depender de Deus e entregar minha vida ao Senhor. Mas é uma situação bem engraçada. E ao mesmo tempo até comentei com a Claudinha domingo, eu vi a bondade de Deus nisso. Eu tinha me proposto a entregar os dízimos. E um dia eu falei para o Senhor, Deus, eu queria que o Senhor me ajudasse a controlar as minhas finanças. Então, toda vez que não for para eu comprar alguma coisa, o Senhor não deixa. Amém? Amém. Aleluia. Fui trabalhar. E eu, trabalhando, um dia eu passei na cidade. Aquela cidade é uma perdição, né? Eu passei ali na 13 de maio e eu vi uma camisa. Ai, Senhor! Ai, aquela camisa eu vou usar para cantar no louvor. Porque crente só compra roupa para ir pra igreja. Vamos falar a verdade, vai? A gente usa em aniversário, usa em casamento, usa pra ir pro shopping, mas a gente compra pra ir na igreja. É normal. E eu vi aquela camisa e eu, ai, Senhor, aquela camisa, ela vai ficar linda. Peguei a camisa e fui pro caixa. Eu tô lá com meu cartãozinho. Põe, moça, põe no débito. E eu passei uma vez e o cartão não passou. E que vergonha, Jesus, eu tenho saldo aí, tá dando pau. Passa de novo. A segunda vez o cartão não passou. A moça virou pra mim do caixa e falou assim, moça, ó, eu tô vendo que seu cartão é do Banco do Brasil. Tem um Banco do Brasil ali do lado. Deixa a camisa aqui, vai lá, saca o dinheiro e você... Eu virei pra ela e falei assim, moça, não vou levar não, Deus falou que não é pra levar. Ela olhou pra mim, ela regalou, acho que ela olhou pra mim e falou, mano, essa mulher é louca? Como assim? Deus falou que não é pra levar? Ela veio até o caixa com a camisa e Deus falou pra não levar? Louca! Mas eu não tinha pedido pra Deus cuidar da minha vida financeira? Olha isso. Ela olhou pra mim e falou, não, mas o banco é ali. Eu falei, não, moça. Eu passei o cartão 2 vezes. Se Deus tá falando pra mim que não é pra levar. Deixa quieto. Fui embora. Gente, eu fui embora tão chateada. Muito chateada. Eu queria aquela camisa. Nossa, como eu queria aquela camisa. Fui embora. Cheguei em casa. E a minha mãe trabalhava no centro. Ela, lembrei de você hoje? Eu, Passei na cidade e comprei um negócio pra você. Ó, vê se você gosta. A hora que ela levantou, era a minha camisa. Acreditem. Na hora eu comecei a chorar. Deus não permitiu que o cartão passasse. Ou alguma coisa aconteceu. E eu entendi que aquilo ali era um sinal, porque eu tinha pedido para ele me ajudar a cuidar das minhas finanças. Quando a gente ora e entrega a nossa vida para Deus, você tem que estar disposto para Deus fazer o que tem que fazer. Porque às vezes Deus quer te abençoar e você não é abençoado porque você não sabe obedecer. Eu tô contando essa situação que foi algo que eu vivi. Isso não quer dizer que você vai viver. Ah, quer dizer então que eu vou no mercado se não passar meu cartão. Mas o que acontece? Deus nos permite passar por algumas situações para a gente aprender a ter sabedoria para administrar o nosso dinheiro. Eu vivi uma outra situação também, onde eu e o Rodrigo trabalhávamos e nós perdemos o emprego. E foi bem em 2009, lembra? Daquela crise que teve financeira em 2009? Além do Rodrigo não receber o pagamento, dele ser mandado embora, ele não recebeu o último pagamento. Então, de um mês para outro, a nossa vida financeira
Virou um furdunço. E eu tava tão feliz que eu tava dando dízimo. E eu cheguei pro pastor. E eu falei, pastor, eu chorando, tô chateada. Eu tava dando dízimo e eu perdi o meu emprego. Olha agora, minha conta tá assim, acessada. O que eu faço, pastor? O pastor virou pra mim, porque assim, gente, questão de meses, a minha dívida virou 120 mil reais de dívida. Por quê? Porque na época eu e o Rodrigo ganhávamos bem, e você sabe, né? Você ganhou, você gastou. A gente não tinha sabedoria, a gente, torrava. E aí, nós passamos por aquilo. Mas eu tava tentando, eu tava dando meu dízimo. E Deus sabe disso. E o pastor virou pra mim e falou assim, você vai fazer o seguinte, durante esse tempo que você vai pagar as suas contas, você não vai se preocupar com o dízimo. Eu fiz assim, você vai falar, nossa, ele falou isso pra você? Porque ele virou pra mim, e olha como o pastor foi extremamente sábio. Ele virou pra mim e falou assim, porque o que adianta você deixar o dízimo aqui na igreja e desonrar o teu nome lá, desonrar o nome do Senhor lá fora? Então, até você arrumar um emprego, até você fazer tudo, você vai pagar todas as contas. Não vai fazer mais dívida. Vai honrar todos os credores. Vai pagar tudo. E aí depois você volta a dizimar. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente escuta muita gente usando da palavra do dízimo como uma forma de manipular pessoas. Porque se você não der o dízimo, Deus vai te amaldiçoar, porque vai acontecer isso. Gente, o nosso Deus, ele cuida de nós. Ele conhece o teu coração. Porque se também no coração você quiser engabelar Deus, eu vou comprar uma coisinha aqui, vou comprar uma coisinha ali, e não vou dar o dízimo, dar um somebody love em Jesus, não pensa não que ele não sabe o que você tá pensando. Algumas pessoas estão rindo, né? Vocês estão rindo. Não tenta dar somebody love em Jesus, não. O que acontece foi que depois que isso aconteceu, e muita gente, tá, gente? Falava assim pra mim, não paga as contas, não. Deixa, que depois de 5 anos caduca. Depois de 5 anos, acabou. Era isso que eu ouvia. E eu e o Rodrigo fizemos um propósito com Deus e nós falamos, Senhor, nós vamos pagar todo mundo que a gente deve. E eu vou falar pra vocês mais ou menos como é que era. Era 18 mil reais pra um banco, era 6 mil reais pra outro, era 1.400 pra outro, tinha um monte de conta. Naquele dia nós quebramos todos os cartões de todos os bancos e nós começamos a pagar um por um. Eu vou falar pra vocês que, diferente do que muita gente fala, que Deus vai te amaldiçoar, nós vimos naquele período os maiores milagres de Deus. A ponto de uma dívida de 18 mil reais, um dia, uma pessoa do banco ligar pra gente e falar assim, você tem 1.800 reais pra pagar? Eu não tinha, gente. Mas eu falei assim, eu tenho. Não, porque se você pagar hoje 1.800 reais, acabou a sua dívida. Eu liguei pro meu pai e falei, pelo amor de Deus, pai, me empresta 1.800 reais pra eu pagar essa conta. Eu prometo pra você que eu vou te pagar. E paguei meu pai. E eu ia lá e pagava aquele banco. Passava um tempo, outro banco ligava pra mim, dívida de 5.400. Você tem 350 reais? E, gente, eu tenho os comprovantes de tudo. E eu falava, tenho. Eu posso emitir um boleto pra você e aí a sua dívida de 5.400 reais fica paga por 350. É claro que os bancos, a gente sabe que os bancos neles cobram juros sobre juros, muitas vezes a dívida já tá até paga. Mas você vê o milagre acontecer dessa forma em menos de um ano. E muitas vezes, gente, vocês olham e falam, a Fabi não sei o quê, a Fabi tá fazendo viagem, a Fabi tá, né? Tem muita gente que olha. Mas eu vou falar pra vocês. Eu e o Rodrigo passamos muitos momentos de contar moedinha. Hoje dá pra comprar 2 pãezinhos, um pra mim e um pra você. E nós fizemos um acordo naquela época. Nós vamos gastar tanto por semana.
com comida, café da manhã, almoço, janta e produto de limpeza aqui para casa. É R$200 por semana. E aí, o que ele fez? A gente aprendeu a diminuir os nossos gastos e com isso Deus foi nos dando sabedoria para administrar. É por isso que a Bíblia fala, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Quando você é fiel, mesmo que seja pouco, fala, Senhor, mas eu vou te dar só isso. Que nem algumas pessoas aqui eu sei, que às vezes era uma faxininha que trabalhava, ganhava R$160 na faxina. Ela pegava R$16, guardava, aquilo ali era o dízimo dela. Mas Deus nunca deixou faltar nada. Nunca. E eu não vi o milagre de Deus uma vez só, eu vi várias vezes. Então eu vou falar que Deus conhece o seu coração. E todos esses textos que nós estamos vendo aqui sobre dízimo, se você deixar ele só no campo da religião, você vai achar que você está pagando para pastor. Você vai achar que você está pagando conta de igreja. Mas eu vou te falar que quando você oferta, ou você dá o dízimo, aquele dinheiro bem administrado, ele vira recurso para alcançar outras pessoas e ajudar outras pessoas. Ou você pensa que o ar-condicionado da igreja se paga com um aleluia? Ou você acha que aquela água do banheiro que você usa quando você vai lá dar descarga lá no banheiro da igreja, paga com glória a Deus? Ou você acha que aqueles funcionários que trabalham ali, aquela luz, aquelas coisas todas que acontecem ali na igreja, paga com o quê? Com paz do Senhor? Com Deus te abençoe? Lógico que não, gente. Então, o dinheiro é como a palavra fala em Malaquias 3:10, para que haja mantimentos na casa do tesouro. O mantimento, hoje, é claro que hoje o mantimento não é só dinheiro, só comida. Hoje o mantimento pode ser... A Graziele está perguntando se dízimo é 10% do bruto ou do líquido. Grazi, é o que o teu coração se predispor. É aquele recurso que vem na tua mão. Você não pode pensar, por exemplo, meu salário é de R$10.000, mas eu tenho abatimento e eu vou dar o dízimo. É o dízimo daquilo que vem na tua mão, porque uma parte fica retido. É aquilo que vem na tua mão. Tá? Então, aí você pode considerar que é o líquido. Por quê? Porque é o que vem de recurso na sua mão. A gente sabe que o nosso governo ele é maravilhoso. Ele morde um bom percentual. Né? Então, eu acredito sim que você vai dar o dízimo. Agora, se você falar, eu quero dar o dízimo em cima do bruto. Amém. É você com Deus. Mas se você falar, eu quero dar o dízimo em cima do recurso que vem na minha mão, tirando os descontos, é você com Deus. O que importa é o que você... É o teu coração com Deus. Deus olha pro teu coração. Tá vendo? Deus não fica olhando para número. Deus não olha para número. Eu falo para vocês, eu teve meses que eu não dei nada. Eu não dei nada. E por causa disso, Deus me amaldiçoou? Não é assim que Deus faz, gente. E é por isso que no Novo Testamento, porque tem muita gente que fala, mas o dízimo é da antiga aliança. O dízimo é do Velho Testamento, não tá no Novo. Eu vou falar pra você, realmente, no Novo é tudo. No Novo Testamento, o dízimo é de tudo. Lembra da mulher que chega com as moedinhas? Os fariseus lá, bancando, eu tô dando o melhor dízimo. E aí Jesus vira e fala assim, aquela mulher ali, ó, aquela viúva pobre que deu as 2 moedinhas que ela tinha, ela deu mais do que todos vocês. Porque ela deu tudo o que ela tinha. Vocês estão entendendo que não é valor? Porque os fariseus, aqueles homens lá, estavam se vangloriando do tanto que eles estavam dando. Enquanto Jesus estava olhando para o coração dela. Não tô falando que você tem que dar tudo, gente. Pelo amor de Deus, vamos abrir o entendimento. Tô falando assim, recebi meu salário, tem que dar tudo para Jesus, porque Jesus mandou dar tudo. Não é isso que eu tô falando. Mas é você falar, Senhor, isso aqui é só uma amostra da minha gratidão, porque o Senhor está deixando comigo 90% para eu administrar. E é em cima dos 90% que eu quero a sua sabedoria. Eu peço que o Senhor me dê sabedoria para administrar bem. E isso não quer dizer que os seus 90% não pode ser usado para você pagar um café para alguém, abençoar outra pessoa, ajudar a pessoa com um Uber. Você pode ajudar.
aí é uma oferta de amor. Mas o dízimo que você separa é como um compromisso para você, para falar, olha, eu estou feliz, essa aqui é a minha atitude de gratidão a Deus por tudo que Ele tem me dado. Tá? Vou passar para frente. Vou continuar aqui. Aliás, esse ponto que eu acabei de mencionar para vocês, a grande maioria dos líderes religiosos não concordam com esse posicionamento desse pastor, do que ele falou para mim. Mas quando eu olho para a vida desse pastor que falou isso para mim, eu entendo o porquê que ele é tão próspero. Eu vou explicar. Aqueles que falavam, não, tem que dar o dízimo, tem que dar o dízimo. Sabe os religiosos? Tem que dar o dízimo, você tinha que ter dado o dízimo, você tá roubando de Deus. Naquele momento, aquele ali foi o fariseu. E ó, a vida parece estar sempre assim, pequenininha, apertadinha. Enquanto esse pastor que me falou dessa forma, que me ensinou dessa maneira, é próspero. É um homem que, por quê? Porque o coração dele não estava preso no valor. O coração dele não estava preso no dinheiro. Ele estava mais preocupado que eu honrasse o nome do Senhor e pagasse todo mundo que eu estava devendo. Vocês estão entendendo como é uma mudança de mentalidade? Não é valor. Vocês estão entendendo? Faz assim com a cabeça se você está entendendo. Se você não está entendendo, faz assim. É uma mudança de mentalidade. Presta atenção no que eu vou falar. Anota. Quanto mais a pessoa é muquirana, quanto mais a pessoa é apegada a dinheiro, mais pobre ela é. Sabe por quê? Porque ela vive correndo atrás de dinheiro. Presta atenção que pessoas que não são apegadas a dinheiro, pessoas que não se importam em ajudar os outros, normalmente são as que mais são bem-sucedidas. Porque o Senhor dela não é o dinheiro. Ela não corre atrás do dinheiro. Nós não acabamos de ler o texto? Onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. E eu converso com muita gente dentro da igreja, tá, gente? Que ela vive olhando para a vida do outro e fala, nossa, mas o outro lá é... E ela sempre tá... Como é que eu vou falar? Tá sempre pobre. Tá sempre na pindaíba. Mas é porque, mesmo ela estando dentro da igreja, a vida dela é correr atrás de dinheiro. Quando que, na verdade, você não tem que correr atrás de dinheiro. Você tem que descansar em Deus. E Deus, que é o dono de todo o ouro e toda a prata, e é Jeová Jirê, Ele vai trazer providência para tudo que você precisar. Às vezes você não vai receber dinheiro, mas às vezes você vai receber um outro tipo de benefício, que você vai falar, nossa, se eu fosse gastar dinheiro com isso, ai, Deus me abençoou aqui, Deus me abençoou ali. Então é muito mais do que valores. Vamos continuar para a gente terminar. Um dos meios providenciados por Deus para que você expresse também sua fé em Jesus Cristo é a entrega dos seus dízimos, assumindo junto com outros a responsabilidade de sustento para a casa do Senhor. A Bíblia diz, Gênesis 14, 20, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu a Abrão o dízimo. Aqui está falando do dízimo que ele deu a Melquisedeque. Inclusive hoje eu fiz essa leitura desse texto lá na transmissão. Depois eu falo sobre isso. Gênesis 28, 22. E a pedra que erigi como coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Pode ver, sempre falando a respeito de dízimo como uma gratidão. Tudo que eu faço é para glorificar a Deus. Tudo que eu entrego é para adorar a Deus. Malaquias 3,10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois, fazei prova de mim, diz o Senhor dos céus, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós tal bênção que dela vos advém a maior abastança. Marcos 12:17. Disse-lhes então Jesus, dai a César o que é de César,
e a Deus o que é de Deus. E muitos se admiraram dele. O que Jesus estava falando aqui? Tem que pagar os impostos? Pague os impostos. Pague suas contas. Não vai sonegar imposto. Não vai fazer trambique. Ande de forma honesta. Ande de forma a honrar a Deus. E a Deus você dá o que é de Deus. Muitas vezes, gente, eu não estava trabalhando. Como é que eu ia dar o dízimo? E aí eu falei pro Senhor, Senhor, eu vou dar o meu tempo. Eu vou dar o meu tempo. Tempo é uma coisa, filha, que você não recupera. Tempo é uma coisa que não volta nunca mais. Dinheiro você corre atrás e ganha. Mas o tempo não. Então eu falei pro Senhor, Deus, eu vou dar o meu tempo. E eu não vou dar o dízimo. Se o dia tem 24 horas, eu não vou dar 2 horas e 40 minutos. Eu vou dar o que o Senhor quiser. Eu vou dar o quanto eu puder pro Senhor. Então, o meu tempo, eu dou pro Senhor como meu dízimo. Quanto vale o teu tempo? Já parou pra pensar? A hora do meu marido no trabalho dele custa 110, 130 reais a hora. A hora. Quanto é o teu tempo? Você fica mensurando o teu tempo no seu trabalho? Então eu falo, eu não mensuro meu tempo para Deus, eu dou meu tempo para Deus. Às vezes eu tô orando com gente, eu tô evangelizando, eu tô cantando na igreja, eu tô ensaiando, eu tô visitando gente, é o meu tempo para Deus. É a minha maneira de trabalhar pro meu Deus. É o meu dízimo. E por causa disso, Deus não me abençoou? Balela. Balela. Se eu contar para vocês o quanto eu sou abençoado, vocês vão falar, gente, é mesmo. Por quê? Porque não é o dinheiro, não é o recurso, não é a finança que é o Senhor da minha vida. Se eu tiver que trabalhar, eu vou trabalhar, isso é óbvio. Mas não é isso que motiva o meu coração. Amém? Vamos continuar. Lucas 11, 42. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Devíeis, porém, fazer essas coisas, sem omitir aquelas. O que ele está falando aqui? O que adianta? Você dá dízimo de tudo, mas você despreza a justiça, o amor, você não ajuda os pobres, você não está nem aí com ninguém. Se tiver alguém precisando do seu lado, você não ajuda. Você não ajuda. O que adianta? Vamos lá. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Agora nós começamos a responder as questões. E ó, vocês vão ver que já está acabando. A adoração em relação aos dízimos. Então a resposta aqui vai. Os meus dízimos. O que você colocou aí? De todo o meu ser ao Senhor da minha vida. Se você colocou os meus dízimos, honram, glorificam, expressam adoração, o meu dízimo, ele... O que você colocar nesse sentido está certo. Ele honra de todo o meu ser ao Senhor da minha vida. B. A igreja é o quê? O corpo de Cristo. Portanto, a agência eficaz para receber e administrar os meus dízimos. Que é isso que está escrito em Malaquias 3,10. Trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Então, nós levamos para a igreja física e ali a equipe que administra, que separa os recursos para pagar as contas, pagar os funcionários, abençoar. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas a nossa igreja ajuda muita gente. Paga aluguel de muita gente, paga conta de luz de muito crente, paga conta da água, dá muita cesta básica, dá muito, gente, vocês não têm noção. C. Obediência. 3 pontinhos, também é uma forma de honrar a pessoa a quem todos sabem que eu sirvo, que serve também como testemunho de vida. Esse a palavra é a obediência, também é uma forma de honrar a pessoa a quem todos sabem que eu sirvo. Baseado em Deuteronômio 26:13. E agora nós vamos para a conclusão. Comece já a ser fiel a Deus em todas as áreas da sua vida.
demonstrando que você reconhece Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Comece agora e cresça nessa compreensão até alcançar a plenitude da graça de Deus com Cristo. Testando meus conhecimentos. 1. Relacione os atos de Cristo que indicam a perfeição de sua mordomia, baseada em Filipenses 2, do 5 ao 8. O texto fala, eu espero que vocês tenham respondido isso. Ele se esvaziou e tomou a forma de servo, na forma de homem humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Se você colocou isso aí, tá certo. Posso para a próxima? 2. Por que o uso adequado do nosso tempo hoje é tão importante? Baseado em Tiago 4,14. Resposta: porque não sabemos o que há de acontecer no dia de amanhã. Aliás, vocês sabem o que vai acontecer daqui 1 hora? Não sabem nem o que vai acontecer daqui 10 minutos. Então, por isso que o nosso tempo é muito importante para Deus. 3. O que Jesus nos admoesta, ou nos exorta, né, a fazer como mordomos do tempo, até que ele volte? A resposta é simples. Vigiai e orai. 4. Do que devemos retirar o dízimo do Senhor? E quanto é o dízimo? Agora respondendo. Conforme baseado em Provérbios 3:9. Resposta: devemos tirar o dízimo de tudo o que recebemos. O dízimo é a 10ª parte, 10%. 10%. Fabiana, eu quero dar 15. Amém, glória a Deus. Fabiana, eu quero dar 9. É o teu coração com Deus. Eu não vou te julgar. É o teu coração com Deus. Se o Senhor fala que o dízimo, gente, é 10%. A palavra dízimo é 10%. O dízimo, ele quer dizer, eu estou te dando 10% de tudo que eu recebi. Se você não está conseguindo dar os 10%, pede ao Senhor para te ajudar a administrar melhor os seus recursos. Às vezes é diminuir um pouquinho a torneira, que não tá saindo, tá vazando. Às vezes você vai precisar diminuir o seu padrão de vida. Eu não falei que eu tinha que diminuir meu padrão? Fia, contar moedinha é bem para comprar pãozinho. Contar moedinha. Mas foi ali que eu vi o cuidado de Deus e a maneira como ele foi me ensinando a viver com o pouco, até que o pouco foi se transformando. 5. Que tipo de contribuinte Deus ama? Baseado em 2 Coríntios 9:7. A Bíblia fala, Deus ama aquele que dá com alegria. Porque também não adianta nada você tá dando dízimo assim, ou sua oferta assim, ai Jesus, eu não queria dar não. Não dá não, gente. Não dá não. Ai, Jesus. Eu achei pior que isso aqui fica gravado depois no vídeo pra tirar a maior sarro da minha cara. Mas tem uns cara de maracujá que na hora da oferta... Eu fui numa igreja uma vez em São Paulo, Igreja Bíblica da Paz. Gente, se vocês vissem a igreja, a hora da oferta, que festa! Porque a igreja entendeu que aquele era um momento de privilégio. Quando Jesus fala, melhor é dar do que receber, é porque a pessoa, porque tá dando, é porque ela muito recebeu. E porque primeiro ela recebeu. Mas aquela igreja, a hora que eu vi aquilo, aquela cena de alegria, por a igreja estar dando oferta, dízimos, levando para a casa do Senhor, eles entenderam que é um privilégio. E gente, um privilégio poder ofertar na casa do Senhor. Então, se você for dar com peso, ai Jesus, mas eu vou dar, não faça isso. Não faça isso. Deus não quer que você dê por constrangimento. Tá na palavra. Ele não quer que você dê por constrangimento.
Ele quer que você dê aquilo com alegria. A hora que você entender isso, a hora que você vê que você não precisa do recurso financeiro, que aquilo ali, Deus não vai deixar faltar nada para você, é libertador, gente. E o sétimo é uma análise... 6. Desculpa. A quem pertencemos nós e as nossas possessões, aquilo que nós possuímos. Baseado em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então a resposta é: pertencemos a Deus, o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, porque fomos comprados por preço. E agora, pois, glorificamos a Deus com o nosso corpo. Teu corpo pode ser usado para sacrifício e adoração a Deus. E o 7 e o 8, ele vai... Aí é você, gente, aí é livre, cada um vai responder o que quiser. Ele diz assim: faça uma análise do seu comportamento como mordomo de Cristo e circule a sua atuação. Como que você é quando você tem que administrar os seus recursos? E aí o recurso é tudo. É a sua vida financeira, seus talentos, seu tempo. Como você é como aquele que cuida e administra das coisas que Deus confiou na sua mão. Porque você pode ser uma ótima crente na igreja e ser uma péssima esposa, uma péssima filha, uma péssima mãe, uma péssima vizinha. Você pode ser péssima, chata, sabe aquela chata de galocha? Você não tá servindo a Deus, sendo mordoma daquilo que Deus te deu. Então, tá vendo como é muito mais? E, gente, ó, a régua subiu. Então é nessa hora que a gente tem que falar: Senhor, me ajuda a ser uma melhor mordoma daquilo que o Senhor coloca nas minhas mãos. Às vezes o Senhor deu uma pessoa para eu cuidar e eu tô cuidando ela de uma forma tão relapsa. Me ajuda. E aí é você, tá? Aí é você com Deus, aí você se vira com Deus. O véu foi rasgado, você fala com ele, tá tudo certo. É você e ele. Não, aí não posso eu intervir nisso. Aí é você com Deus. E o 8. Verifique se você tem sido fiel na entrega dos dízimos e ofertas e circule a sua atuação. De novo, o dízimo e oferta você pode ver como recurso, você pode ver como seu tempo, você pode ver como seu talento, como você tem dado seu dízimo e oferta a Deus. E aí aqui a gente encerra a aula 7. Faltam só 2 aulas. Vocês vão ver que as próximas aulas, gente, vai ser muito curtinha. Muito, mas é muito curtinha. Hoje nós passamos 10 minutinhos, até um pouquinho menos. Mas vocês vão ver que as próximas 2 aulas, assim, se durar 20 minutos é muito, cada uma. Eu vou orar para nós encerrarmos aqui. E aí quem tiver que sair, sai, fica à vontade. E aí quem quiser fazer perguntas, a gente abre, pergunta, comentário, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por essa aula, por tudo que nós vimos na tua palavra, a respeito de sermos bons mordomos. Pai, eu não vou falar aqui para ninguém que eu sempre fui uma excelente mordoma, porque o Senhor conhece o meu coração e houve muitos momentos que eu precisei realmente que o Senhor abrisse o meu entendimento, abrisse o meu coração, me ensinasse, me convencesse. E eu não vou dizer, Senhor, que eu sou plenamente perfeita, porque eu também estou aprendendo cada dia. Mas eu posso garantir, Senhor, testemunhar da tua bondade, do teu cuidado, da maneira maravilhosa que o Senhor tem me ensinado todos os dias. E da mesma forma, Senhor, eu estou aqui pedindo por cada uma dessas pessoas que estão aqui nesse discipulado, que cada dia, Deus, o Senhor nos ajude a sermos bons mordomos daquilo que o Senhor confia na nossa mão. Que sejam eles os recursos financeiros, o nosso tempo, as pessoas que o Senhor coloca perto de nós, aquilo que nós temos, que tudo, o nosso corpo. Porque muitas vezes a gente é negligente com o nosso corpo, a gente não cuida do próprio corpo. E é por isso que a gente vive doente, é por isso que a gente vive com problema, porque nós não cuidamos nem daquilo que o Senhor nos deu. Eu quero te pedir primeiro perdão quando nós fomos negligentes, ó Deus, com os recursos que o Senhor colocou nas nossas mãos. E pedir, ó Deus, que o Senhor mude a nossa mentalidade, para que possamos te servir e testemunhar em todo o tempo de tudo que o Senhor tem feito sobre nós. Eu peço que o Senhor dê uma semana abençoada a todos que estão aqui, em nome de Jesus.
Amém. Amém. Pesada a aula hoje? Foi pesada? Vamos abrir para a gente começar a conversar? Deus abençoe quem precisar desligar e espero que agora a gente abra para tirar muitas dúvidas e conversa, tá bom? Deus abençoe todo mundo que precisar sair.